Realmente foi Deus que me trouxe para cá, porque não era algo que eu sonhava nem idealizava. Eu, aos 17 anos, senti um forte chamado missionário, é fato, né? Pensava na época, era uma época que a gente ouvia falar muito do continente africano, a gente tinha conferências missionárias maravilhosas, eu tenho memórias maravilhosas, e sempre quando alguém falava de, quem quer servir, eu ia lá para frente, né? Toda enxerida lá, já me ajoelhava, já sentia aquela comoção. Contudo, isso só se materializou muitos e muitos anos depois, muitos mesmo. Às vezes as pessoas pensam que quando Deus chama, às vezes é para amanhã, né? Mas às vezes Deus precisa trabalhar na sua vida também, e não foi diferente comigo. Então, dos meus 17 anos até o momento que Deus me chamou, foi mais ou menos em 2000, e eu não lembro o ano bem, mas já foi já nesse século, não foi no século passado mais, porque eu, com 17 anos, eu estava no século passado, tá? Vamos logo ser realistas. E foi quando eu estava já servindo uma organização missionária, eu sou também assistente social, além de missionária, mas na época eu era uma missionária bivocacionada, eu trabalhava e servia ao mesmo tempo, eu dava dízimo no meu tempo para uma organização cristã, chamada Missão Vida em Foco, que é a organização que eu sirvo até hoje. Eu trabalhava com crianças vítimas de violência, eu trabalhei 12 anos nessa organização, eu ia para o fórum, ia conversar com o juiz, acompanhava, fazia visita domiciliar, acompanhava casos de adoção, fazia tudo o que era competência de um assistente social. Contudo, eu sabia que eu estava a serviço do reino, né? Eu não tinha salário, nem valores, né? O que eu tinha era a alegria de saber que eu estava realizando algo que era um plano do Senhor. E dos momentos que eu estava lá na organização, eu escutei o testemunho de um missionário que tinha ido fazer o Flávio, vou até citar o nome, hoje eu estou com vontade de citar nomes. O Flávio fez um testemunho sobre uma viagem de curta temporada, curto tempo, que ele fez para a Alemanha, junto com os outros missionários, e ele visitou o campo de refugiados, e ele teve a oportunidade de conhecer um refugiado que tinha se convertido no Iraque, e ele fugiu do Iraque porque ele queria ser batizado. Então, aquilo foi muito profundo para mim, sabe? Eu fiquei pensando, poxa, ele fugiu, ele se tornou refugiado porque ele queria viver a experiência do batismo. Ele conheceu a Cristo ainda lá, numa época que não havia pessoas para evangelizar, né? Então, aquilo falou muito comigo, e foi a primeira vez que eu pensei na Europa. E aí, depois, muitos anos depois, ainda mais tempo depois, eu acho que uns 5, 6 anos depois, eu já tinha alguns amigos, eu tinha uma amiga, que ela já é falecida, uma irmã em Cristo, que ela morava aqui na Finlândia, ela era casada com um finlandês, e ela me apresentou meu atual esposo, porque sempre tem que ter alguém para apresentar, né? Então, ela me apresentou o meu atual esposo, a gente, durante 3 anos e meio, fomos apenas bons amigos, né? Mas aí, quando chegou um dia, eu falei para o meu pastor, que é o Jânio, e o Jânio, que é o líder da Missão Vida em Foco, disse, Jânio, tem um amigo, o Jânio é casamenteiro, né? Até a gente brinca muito, ele já casou muitos missionários da base, da Vida em Foco, porque ele faz a gente ir até a pessoa e falar, conversar, e sondar, e ver se é isso mesmo, né? Não é só orar, é você ir lá, ver, né? E aí o Jânio disse assim, olha, vai lá na Finlândia conhecer, né? Fica lá na Clara, visita, né? Veja se é isso mesmo, né? Aí eu falei para o meu esposo, disse, olha, na época sou amiga, eu disse, olha, eu estou pensando em ir à Finlândia, visitar a Clara e te conhecer pessoalmente. Aí ele disse assim, pode ser uma boa ideia. Aí a Clara é outra casamenteira, né? Ela é também de estimular casamentos. Gente, só de testemunho de missionário, coisa que só você não entende. Aí a Clara disse assim para mim, Misa, já que você está vindo, e aí, no momento que o meu esposo Marco entendeu que eu estava indo para a Finlândia, ele começou a abrir mais o coração, sabe? Ele já começou a se posicionar mais na história, não era só um amigo. E aí a Clara disse assim, Misa, já que você está vindo, por que você não vem logo para casar? Pois é, eu fui logo para casar. Eu vim para a Finlândia. No dia seguinte que eu cheguei na Finlândia, eu já fui com meu esposo dar entrada nos documentos para casar. E aí a gente foi conversar com o nosso pastor daqui da Finlândia, que fez abençoou o casamento, né, explicando quem eu era, minha história, trajetória de fé,
né? E foi uma bênção, desde então tem sido, né? Estamos 6 anos casados, graças a Deus. Né? Esse é meu esposo. Ah, Ai, que bonito, Andressa. Olha isso, que Andressa. lindo ver as fotos. É, Ô, Misa, foi. pode, Aí, pode terminar. o Marco hoje fala português, que na época ele não falava quando a gente casou, Isso e que eu hoje ia ele fala. perguntar. Hoje ele Essa fala conversa era em quê? Finlandês, português? Quem aprendeu o quê? tradução, Google Tradutor na época, mas ele rapidamente conseguiu aprender o idioma português, até porque ele já falava outros idiomas, como francês. Isso ajudou ele a rapidamente a absorver o idioma, né? Então a gente fala em português aqui em casa.